Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos ler o objeto de conhecimento da aula de hoje. Objeto de conhecimento, funções inorgânicas, detalhamento, ácidos, bases, definição, classificação e nomenclatura. E vamos à nossa aula. Você sabia que podemos controlar a mudança de cor de algumas flores? Por exemplo, a hortênsia. A hortênsia, quando ela está plantada em meio ácido, no solo ácido, ela tem uma coloração azul. E quando ela está plantada no meio básico, nós vamos ter a hortênsia rosa. Então, essas flores, elas são muito especiais, né? Porque, dependendo do tipo de solo, ela pode ficar azul ou rosa, tá bom? As hortênsias, quando elas estão em solo ácido, elas tem um pH inferior a 5,5. E aí, ela tem o quê? Níveis elevados de alumínio, tá? Ela tendo um pH inferior a 5,5, o teor de alumínio, da concentração de alumínio é elevado e aí torna as flores azuis. E, por outro lado, os solos básicos, né? Ou também alcalinos, tornam as hortênsias também na cor rosa. Agora, olha outra coisa interessante, já quando o solo é neutro, sabe que tipo de hortênsia que a gente vai ter? A cor, né? Lilás. Tá bom, gente? E esse assunto de ácidos e bases que nós estamos falando é o assunto da nossa aula de hoje. E para continuar, tá, a falar sobre ácidos e bases, nós vamos conhecer a teoria de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista e esse cientista estudou substâncias que têm caráter ácidos e bases. Vamos ver o que ele encontrou, né, para definir o que são ácidos e o que são bases. Vamos assistir o vídeo? Arrhenius, ao realizar algumas experiências na Universidade de Uppsala, na Suécia, ele descobriu que algumas substâncias sofrem ionização no meio aquoso e outras não. Então ele fez o seguinte, ele pegou um recipiente com água, adicionou ácido clorídrico e aí ele percebeu que a lâmpada acendeu. Isto aconteceu porque esse composto iônico, ele gerou íons. Isso faz com que essa solução conduza a corrente elétrica. Em seguida, ele pegou um outro recipiente, adicionou água, colocou açúcar e aí ele percebeu que a lâmpada não acendeu. Sabe por que isso aconteceu? É porque esse composto, ele não gerou íons, não se formou íons, né? Ou seja, não conseguiu conduzir corrente elétrica. Assim, Arrhenius pôde, né, fazer a definição, o que seriam ácidos e o que seriam bases. Para Arrhenius, ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, o H+. E bases para Arrhenius são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como um único íon negativo o ânion hidróxido, OH-.
Então, o que a gente pode perceber, né? Que esse cientista observou que algumas substâncias, em presença de água, elas produziam ou liberavam íons. E assim ele consegue definir o que são ácidos e que são bases. Então, vamos conhecer o conceito de arrênio para ácidos? Para arrênios, ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como um íon positivo apenas o cátion hidrogênio. Temos duas palavras que eu quero que você anotem aí. Cátion hidrogênio e ionização. O que é ionizar? Ionizar, gente, é colocar uma substância, né? Uma substância em presença de água e aí ela vai produzir íons. Isso que é uma reação de ionização de ácido, tá? E que característica um ácido? É a presença do cátion H+. Observe esse exemplo. Então, nós temos aí um ácido HCl. Esse ele é um composto molecular, ou seja, na sua composição não tem íons. Mas observe a imagem. Quando você adiciona esse ácido em presença de água, observe que ele vai liberar um cátion e um ânion, né? E o cátion que ele libera é o H+, também pode ser representado por H3 ou mais, tá certo? Então, quando ele é adicionado na água, o que acontece? Ele produz íons, ele produz uma reação de ionização. Então, ácido para arrênio são substâncias que em presença de água sempre liberam um cátion H+. Aí nós temos a escala de pH. A escala de pH é uma medida. Então, essa medida ela serve para indicar a acidez e a basicidade das substâncias, tá? Ela tem uma escala de 0 a 14, ou seja, quando o pH é menor que 7, eu tenho substâncias ácidas. Quando eu tenho o pH igual a 7, a minha substância ela é neutra. E quando eu tenho um pH maior que 7, eu tenho substâncias que são básicas. É muito importante a gente conhecer o pH das substâncias, tá? Caso esteja alto ou baixo, a gente precisa aí equilibrar, tá bom? Ou seja, ajustar essa acidez. E agora vamos ao nosso quadro Aqui Tem Química? Aqui tem química! Quadro Aqui Tem Química, ele foi criado, gente, para trazer uma curiosidade, ele foi criado para trazer, às vezes, um convidado, né? Então, vocês perceberam aí, né, três imagens, não foi? Então, é onde o ácido ele está presente. O ácido ele está presente nos cosméticos, tem ácido nos alimentos, tem ácidos nos medicamentos, tá bom? E agora eu vou trazer aqui tem química, uma curiosidade, é a chuva ácida. O que seria a chuva ácida, né? A chuva ácida é um fenômeno que é causado pela reação de poluentes atmosféricos, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que reagem com a água da chuva. E esses poluentes eles vão formar ácidos, eles vão formar dois ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses ácidos aí, eles se dissolvem na água da chuva e o que eles fazem? Vão diminuir o pH de determinadas substâncias. A chuva ácida, ela pode corroer monumentos históricos, ela pode também corroer estátuas, palácios. E quem vem visitar aqui o Teatro Amazonas, nos fundos tem um jardim e lá existe 4 estátuas, esculturas na verdade, né? Uma é a Thalia,
tá? A talha, ela é uma escultura que representa a musa da comédia e ela possui uma altura de 1,40 e um pedestal de 0,47. Essa imagem aqui, se vocês observarem, ela está meio esverdeada, não é verdade? Podem perceber, se você chegar bem próximo da imagem, vocês vão ver que ela está esverdeada. E se chegar mais próximo, vocês vão ver os furos nessa estátua, nessa imagem. Sabe quem causou isso daí? Essa alteração, né, dessa escultura foi o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é produzido pela reação da chuva com os óxidos que contêm enxofre, que são os gases poluentes. E agora, vamos ver alguns exemplos de ácidos no nosso cotidiano. Nós temos ácidos presentes no vinagre, que é o ácido acético. Temos o ácido presente nas baterias de automóveis, que é o ácido sulfúrico, e temos também o ácido presente no nosso estômago, que é o ácido clorídrico. Ele também está presente em alguns produtos de limpezas e fertilizantes. Agora, vamos às propriedades dos ácidos. Os ácidos são corrosivos por natureza, nem todos, tá? Existem alguns ácidos que são corrosivos, são aqueles ácidos fortes. Isso aí, gente, é um símbolo, tá? Onde tem ácidos muito fortes, eles indicam que eles são corrosivos e aí a gente precisa ter cuidados. Eles são bons condutores de eletricidade, porque quando um ácido, né, ele é adicionado na água, ele produz íons e essa solução ela fica eletrolítica, ou seja, ela conduz corrente elétrica, ok? Temos a escala de pH, a substância ela é ácida quando o pH é menor que 7, né? Porque escala de pH é uma unidade de medida, né? E ela descreve essa acidez ou alcalinidade, e essa escala vai de 0 a 14. E aí a gente volta novamente com a escala de pH, que é importante essa escala, porque ela nos orienta, né? pH 7, neutro, menor que 7, ácido, e maior que 7, uma base. E continuando a falar de propriedade dos ácidos, os ácidos, quando eles reagem com o metal, quando nós estamos ali vendo o magnésio, ele vai sempre produzir o gás hidrogênio. Além disso, os ácidos têm sabor azedo. Então, toda substância, né, que tem um sabor azedo é porque tem traços, tem uma alta concentração de H+, né? São substâncias ácidas. Além disso, os ácidos, eles podem ser identificados pelos indicadores, que podem ser indicadores naturais ou artificiais. O indicador artificial é chamada de fenolftaleína, que você tendo uma solução e você utilizar esse indicador, e se esse meio ficar incolor, indica que é uma solução ácida. E se o meio ficar rosa, indica que o meio lá é básico. Então, os indicadores eles são utilizados para identificar um meio ácido e um meio básico. Além dos indicadores artificiais, que são aqueles que são produzidos em laboratório, nós temos os indicadores naturais, que vêm de plantas, de frutas. E aí eu trago para vocês uma animação, e essa animação ela vai nos mostrar o uso de um indicador natural de repolho roxo em algumas soluções, identificando como meio ácido como meio básico. Vamos assistir essa animação e fiquem atentos. Na natureza, também existem muitas substâncias que podem ser extraídas de espécies vegetais para atuar como indicadores ácidos-base naturais. Um dos mais conhecidos é o extrato de repolho roxo, em que basta você bater uma folha desse vegetal com 1 litro de água no liquidificador e filtrar. Esse indicador adquire coloração vermelha em meio ácido e coloração verde amarelada em meio básico. Vamos verificar a cor que a solução de repolho roxo apresentará na presença de suco de laranja, cor rosa, soda limonada, cor rosa, vinagre, cor rosa,
Soda cáustica, cor azul. Leite de magnésia, cor azul. Como a gente tem tantos ácidos, assim como tantas bases, houve uma classificação para a gente poder entender melhor, né, as propriedades desses ácidos. Vamos conhecer essas classificações dos ácidos? Os ácidos, dependendo do número de hidrogênios ionizáveis, eles podem ser classificados como monoácido. O que significa monoácido? Aquele que apresenta apenas o hidrogênio. Então, nós temos aqui um exemplo, né? O HI, nós só temos aí na sua fórmula um hidrogênio. Aí nós temos diácido, é aquele ácido que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, temos aí como exemplo H2SO3. Temos o triácido, então, é ter 3 hidrogênios, né, na molécula. E o tetraácido é 4 hidrogênios ionizáveis. Ele apresenta 4 hidrogênios ionizáveis na fórmula. Podemos classificar também os ácidos de acordo com a presença de oxigênio. Quando o ácido não tem oxigênio na sua fórmula, eles são classificados como hidrácidos, né? Não apresenta oxigênio na sua composição. E aqui nós temos vários exemplos, observem essas estruturas e o que a gente percebe? A ausência de oxigênio na composição. Quando ele tem oxigênio, que é o caso desses exemplos que vocês estão percebendo, quando tem oxigênio, ele é classificado como sendo um oxiácido, ou seja, ele apresenta oxigênio na composição, tá bom? Agora a gente vai nomear os ácidos. Por que a gente nomeia ácido, né? A gente dá nome a esses ácidos de que maneira? Usando algumas regras. Como a gente tem 2 tipos de ácidos, nós vamos ter 2 tipos de nomenclaturas, viu, gente? Quando vocês têm hidrácidos, para dar um nome ao ácido, você vai colocar a palavra ácido, o nome do elemento ligado ao cátion hidrogênio, mais a terminação hídrico. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Observem comigo: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Agora, quando você tem oxigênio na composição do ácido, quando for um oxiácido, como é que eu vou dar nome a esse ácido? Observem aqui comigo. A regra diz: coloque o nome ácido, depois o nome do grupo ligado ao cátion hidrogênio e a terminação ico. Então, eu tenho ácido nítrico, ácido clorídrico. Perceberam como muda a nomenclatura? Então, é importante identificar o tipo de ácido. Após a identificação do ácido, você vai nomear usando as regras específicas. Agora, vamos... além disso também, gente, nós temos aqui, dependendo do ânion ligado ao ácido, se for um ânion que termina em ito, tu vai usar o sufixo oso. Se o ânion foi o ato, você vai usar o sufixo ico, né? Que aconteceu lá naqueles primeiros exemplos. E aqui observem, né, que todo ânion aqui nesses exemplos eles terminam em ato. Como eles terminam em ato, o sufixo que vocês vão utilizar para dar nome a esse oxiácido é o ico, ok? E assim vamos falar, né, agora das bases. As bases, né? Eu estou aqui, né, no local onde a gente costuma cuidar das roupas, lavar, não é verdade? E aqui tem muitas bases inorgânicas. As bases, elas são substâncias encontradas no nosso cotidiano. E onde elas estão presentes, professora? Elas estão presentes nos produtos de higiene,
de limpeza e até em medicamento nós encontramos as bases. Elas possuem, gente, sempre um grupo chamado de hidroxila, representada pela estrutura OH, tá? E dependendo do tipo de base, ela vai se dissociando, né? E como é que eu posso reconhecer uma base? Eu reconheço uma base a partir também do seu pH. Quando o pH for maior do que 7, as substâncias elas vão ser consideradas alcalinas e isso significa dizer que elas possuem uma alta concentração de íons OH-. E Arrhenius também definiu bases. Vamos ver como é que ele define as bases. Bases são todas as substâncias que liberam íons OH- em meio aquoso. Então, eu tenho ali duas substâncias e observe que essas substâncias, quando eu coloco elas em presença de água, elas vão liberar ali a hidroxila. Aquele grupo ali, OH, é um grupo que diz, olha, eu sou uma base, tá? Porque as bases, elas são as únicas substâncias que liberam como ânion apenas OH-. Ok? E agora a gente vai assistir um vídeo bem interessante aonde vamos encontrar as bases numa lavanderia. Vamos assistir esse vídeo com muita atenção. Olá, alunos! Vocês sabiam que a gente pode encontrar as bases aqui numa lavanderia? As bases, elas são encontradas nos produtos de limpezas. São altamente eficientes para remover sujeira, gordura e manchas. Agora, a gente precisa ter cuidado ao manipular, esses produtos de limpeza, porque eles podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Quando você vai preparar o seu próprio sabão ou detergente, é essencial usar luvas. O uso dessa luva, ela evita o contato direto, com essas bases, principalmente com a pele. E outra coisa, gente, nunca misturar produtos. Quem gosta de estar navegando aí na internet vai ver muitos vídeos sobre a mistura de produtos químicos. Isso não se pode fazer, especialmente aqueles que contêm amônia com outros produtos químicos como a água sanitária. Aqui nós temos alguns exemplos de bases nos produtos de limpeza. O hidróxido de sódio com a fórmula NaOH. Ele está presente em desentupidores de pia e sabão em barra. É uma base forte, ela é utilizada para dissolver gorduras e resíduos orgânicos, mas deve ser manuseada com cuidado devido ao seu potencial corrosivo. Temos o hidróxido de potássio, KOH, sua fórmula, é encontrado em detergentes líquidos e sabão leve. É semelhante ao hidróxido de sódio, essa base, mas ela é muito mais solúvel, tá? Ela é usada para limpeza profunda com menor impacto na formação de resíduos sólidos. E temos o hidróxido de amônio, NH4OH, utilizado em desinfetantes e produtos para limpeza pesada. Ela é excelente, essa base, para dissolver gorduras e óleos, mas deve ser manuseada também com cuidado para evitar irritações. O correto mesmo é ler o modo de usar que fica atrás, do produto. Tudo bem? Fica essa dica. Olha quantas bases a gente encontrou, Além dessas bases que a gente encontra, podemos encontrar outras bases. Observem,
Nós temos aí o hidróxido de magnésio, ele é utilizado na farmacologia, né, como um antiácido e um laxante. Temos aqui o hidróxido de amônio, é uma base bem fraca, então ele vai ajustar o pH, principalmente em formulações de cosméticos. E temos aqui uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Também ele vai ajustar o pH, mas o pH de alimentos, lógico que em baixa concentração, e também faz parte da formulação de sabão, né? O sabão que geralmente a gente consegue fazer em casa. E aqui nós temos algumas propriedades das bases. Elas liberam o hidróxido, OH-, elas são boas condutoras de eletricidade, porque bases se dissociam, ou seja, elas liberam íons. O valor do pH corresponde, né, sempre a valores superior a 7. Elas têm um sabor amargo e têm a capacidade de transformar o papel de tornassol, que é um indicador artificial, que é vermelho, em azul. E aqui nós temos a classificação das bases. Então, dependendo da quantidade do grupo OH, eu posso classificar as bases em monobase, quando eu tenho apenas um grupo OH. O exemplo aqui é o hidróxido de prata, o hidróxido de sódio. Ela pode ser uma dibase quando ela tem duas bases. Observem aqui, né, o hidróxido de bário, hidróxido de níquel. E tribase quando tem 3 hidroxilas, né, hidróxido de ferro. E tetrabase quando tem 4 hidroxilas presentes. Então, é muito importante a gente observar a composição das bases. Podemos nomear também as bases, assim como a gente faz com os ácidos. Quando o elemento central é aquele elemento que está ligado à hidroxila, tem apenas um NOx, a gente vai usar essa regra. A gente vai colocar a palavra hidróxido, vai usar essa preposição e o nome do elemento. Então, aqui eu tenho 3 exemplos: hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de sódio. Vai ter situações em que o metal que está ligado, né, à hidroxila tem carga variável, ou seja, tem carga +2, carga +3. Aí a gente utiliza 2 formas. Ou você indica a carga em números romanos, tá? Ou você usa o sufixo ico quando a carga for maior, e para a carga menor você vai usar o sufixo oso. Então, a gente tem aqui um exemplo do ferro. O ferro ele tem carga +2 e +3, tá? Tem essas 2 cargas aqui. +2 e +3. Então, nós temos aqui as bases, tá? Uma base tem NOx +2, aí olha como eu coloco o nome: hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, né? O oso. Hidróxido de ferro 3, coloco, né, a carga em organismo romano, ou eu uso o ico, né, que é para o NOx maior, tá? E fica hidróxido férrico. E finalizando a nossa aula, nós temos a reação de neutralização. Ela ocorre quando um ácido e uma base reagem entre si. E sabe que eles vão formar um sal e uma água, ok? E assim, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. E até mais. Tchau!